texto. Romanos 8, do verso 14 até o verso 17, leremos o verso 17 juntos. Assim diz a palavra do Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, juntos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, nós estamos aqui na Tua casa, na certeza de que seremos alimentados pela Tua Palavra. Fala ao nosso coração, Deus. Já experimentamos momentos de adoração, já experimentamos da Tua mesa, e agora, Deus, queremos Te ouvir por meio das Sagradas Escrituras. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Talvez uma das notícias que mais nos assusta, que mais causa em nós sentimentos de tristeza, é quando um jornal ou qualquer um dos meios de telecomunicação fala de uma criança que foi abandonada. Agora, no mês de abril, nós tivemos em Goiás, em Valparaíso, isso está aí nas manchetes dos noticiários, no mês de abril agora, uma criancinha, um bebê que foi deixado no lixo. E 2 meses depois, uma família o acolheu e a criança passa bem. Mas é uma atitude muito estranha. Muito estranho, você abandonar um filho, né? E muitas vezes essas crianças abandonadas, elas são colocadas em abrigos. Eu não sei se você tem essa informação aí na sua mente, mas nós temos aproximadamente 47 mil crianças em abrigos hoje no nosso país. Isso revela o quanto de crianças que são abandonadas a todo momento. E aí, um processo que essas crianças vivem é a expectativa de uma adoção. Quanto maior ela fica, maior a noção que ela tem da situação e mais desejo por ser adotada por uma família. E, de repente, o tempo vai passando, essa criança não é adotada, e quanto mais o tempo passa, mais complicado fica para adotar, e a sensação de abandono, a sensação de não pertencimento vai crescendo no coração dessa criança. Nós, ao observarmos os estudos sobre adoção, percebemos que a preferência é por bebês até 3 anos de idade, que sejam brancos e que não tenham nenhuma doença congênita. Apenas 6,3% estão dispostos, dos pais que vão adotar, apenas 6,3% estão dispostos a adotar filhos com mais de 8 anos. A burocratização, como todos nós sabemos, é um dos elementos que mais atrapalha nesse processo. Agora, irmãos, talvez pior do que tudo isso, é quando uma criança que está no abrigo é adotada por uma família e depois de um tempo, essa criança é devolvida para o abrigo. É o que eles vão chamar de 2º ou 3º abandono. Isso provoca no coração dessa criança uma sensação de muita angústia, de muita tristeza. Isso vai gerar consequências psicológicas que ela vai carregar por toda a vida e acontece com uma certa frequência. Por exemplo, em Santa Catarina, num determinado abrigo, de cada 10 crianças, 3 passaram pelo 2º abandono. Em São Paulo, num outro abrigo, de 35 crianças, 11% passaram também pelo 2º abandono. Quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Romanos, Paulo também está falando de um grande abandono que todos nós sofremos num determinado momento da história. Ao olharmos lá para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram criados para ter uma relação familiar com Deus. Mas essa relação fundamentada no amor, e por Deus amar tanto o homem, Deus deu ao homem a opção de não amá-lo. Essa é uma teologia que me impressiona. Se Deus não dá a opção de não amar, o homem seria obrigado a amar. Se o amor é obrigatório, então não é amor. Para ser amor, você tem que ter a opção de não amar. Por isso Deus permite que o homem tenha, não só o homem, os anjos também, eles tinham que ter a opção de não amar.
E Deus deu aos nossos primeiros pais essa opção, e eles optaram por romper com Deus. E os nossos pais sabiam que eles eram os representantes da raça. Uma vez que eles romperam com Deus, não só eles, mas agora toda a humanidade nasceria órfã, nasceria com seu relacionamento rompido com Deus. Então nós éramos como crianças abandonadas nesse mundo. E olha que nós nem tínhamos abrigo. A Bíblia vai dizer que nós éramos como perdidos. Nós éramos como pessoas que estavam perambulando de um lado para o outro, na escuridão, nas densas trevas, sem saber o sentido da vida, o significado, para onde ir, por que existir, por que estou aqui nesse mundo. E de repente, quando nós observamos essa história, nós percebemos que não apenas estávamos rompidos, órfãos, mas nós também tínhamos uma sentença de morte. Certamente morrerás. Ou seja, além de estarmos abandonados, a consequência da decisão dos nossos primeiros pais era que nós também morreríamos. Então, essa ideia de abandonar a sua descendência não acontece só nos dias de hoje, num caso ou outro. Os nossos primeiros pais sabiam que a consequência seria essa, e eles resolveram também abandonar não só a Deus, mas também todos os seus filhos, porque a partir dos primeiros pais, todos os seres humanos que nasceram abandonados e rompidos na sua relação com Deus. Paulo vai dizer sobre isso no começo de Romanos. Ele vai dizer que todos estão debaixo do pecado, ou seja, todos estão rompidos com Deus, Romanos 3,9. Todos estão distantes da casa do Pai. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e a ideia de inútil aqui é que as suas obras não têm utilidade nenhuma, estão todos rompidos, estão todos perdidos. E aí a partir do capítulo 4, Paulo vai mostrar que esse problema tem solução, porque o Pai, ele resolveu trazer os seus filhos de volta para casa. O seu Pai, ele paga um alto preço, Deus paga um alto preço para que Jesus venha e morra numa cruz por nós, para que dessa forma nós sejamos acolhidos novamente pelo Pai. E aí a gente aprende que somente pela justificação, somente pela obra de Cristo, pela morte, pelo seu sangue derramado, é que nós agora somos reconciliados com Deus. E aí Paulo vai dizer então que a salvação não é pelas obras, não é pelas obras, porque todos estão perdidos, mas a salvação é pela obra de Cristo. Nenhuma condenação há, Romanos 8:1, para os que estão em Cristo Jesus. Esses já não são mais condenados. Jesus pagou o preço exigido pela lei. Havia um preço exigido pela lei, e Jesus foi o único capaz de cumprir, porque Ele foi o único capaz de não pecar. Então Jesus vem, derrama o seu sangue, morre por nós, para que nós agora tenhamos a esperança da vida eterna. E todos aqueles que creem em Jesus agora, todos aqueles, a partir do momento que o Espírito Santo revelou ao seu coração a mensagem do Evangelho, você teve os seus olhos descortinados para perceber esse grande amor de Deus, você foi selado pelo Espírito de Deus, e esse selo tem o timbre do rei. Ninguém pode tomar você das mãos de Deus. Deus trouxe você para a casa dele. E agora você, Romanos 8:9, você agora pertence a Deus. Um sentimento de quem está no abrigo e foi abandonado pelos pais é o sentimento de não pertencimento. Às vezes, quando a criança é adotada e devolvida, é porque ou a criança ou os pais não conseguiram assimilar a relação, não conseguiram fazer com que aquela criança se tornasse um membro da família. E aí, ou o contrário, a própria criança também não conseguiu entender que aquela família lhe pertencia. E o que o texto está nos dizendo aqui em Romanos 8 é que uma vez que nós fomos adotados por Deus, nós agora pertencemos a Deus. E os crentes precisam desenvolver essa ideia do pertencimento ao Pai. Somos selados, o Espírito de Deus nos vivifica, versículo 11 do capítulo 8. Não vivemos segundo a carne mais, porém vivemos segundo a vida que nos é dada por Deus. Fomos chamados para pertencer à família de Deus.
quanto amor existe nessa adoção divina. A adoção divina, ela é recheada de amor, e é isso que esse texto nos mostra. A partir do versículo 14, Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma vez que esse Espírito veio habitar em nossos corações, é Ele que dirige os nossos passos. Ele nos toma pela mão. O Espírito Santo de Deus nos convence dia após dia que nós pertencemos ao Pai, que nós temos uma casa, que nós agora não somos mais pessoas, ou não pertencemos ao grupo de pessoas perdidas, que não sabem o que fazer da vida, não sabem o seu caminho, não sabem o que vai acontecer após a morte. Não! O que o texto nos ensina é que o Espírito interpreta, o Espírito revela, o Espírito de Deus manifesta em nossos corações a vontade do Pai. Porque se nós queremos ter uma boa relação com os nossos pais na terra, nós precisamos saber do que eles gostam, e nós precisamos agradá-los nos seus gostos. Assim também é a nossa relação com Deus. Se nós fomos adotados por Deus, nós queremos agradá-lo. Um filho que foi adotado numa família, e ele reconhece o amor dos seus pais, ele reconhece o quanto seus pais se desprenderam para acolhê-lo. Esse filho, naturalmente, ele vai ter um coração recheado de gratidão. Irmãos, quando nós observamos o nosso passado, a nossa história, nós fomos abandonados não numa caixinha, no lixo ou na porta de alguém, nós fomos abandonados e condenados à morte. Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, e Deus mesmo assim pagou um alto preço, o sangue do seu Filho, para nos tornar agora seus filhos. E quando nós temos essa mensagem aflorada na nossa mente, isso precisa encher os nossos corações de gratidão, e quanto mais gratos nós somos a Deus, mais nós queremos fazer a vontade dEle, e é o Espírito Santo de Deus que nos mostra qual é a vontade do Pai. E à medida que nós descobrimos essa vontade, a gente pratica essa vontade, quanto mais praticamos, mais nos tornamos verdadeiros adoradores e filhos que provocam e promovem prazer ao coração do Pai. O Espírito Santo não só nos mostra a vontade do Pai, mas João vai trabalhar isso no Evangelho. É o Espírito Santo de Deus que nos protege, é Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos enche com o poder de Deus, para que nos tornemos testemunhas do Senhor. Um comentarista chamado Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer: o Espírito não somente ilumina os crentes, mas também convence os crentes. É o Espírito de Deus que sussurra no nosso ouvido, dizendo: não vai por esse caminho porque o Pai não gosta. É o Espírito Santo de Deus que pesa a nossa alma quando nós sabemos que estamos praticando alguma coisa que o Pai não gosta. Um filho sabe do que o pai não gosta. Um filho que conhece o seu pai, e quanto mais ele conhece, mais ele procura fazer a vontade do Pai. E assim nós também devemos proceder. É o Espírito que nos convence. O versículo 5 é o versículo chave de toda essa perícope. Ele vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Nós recebemos o espírito de adoção e não o espírito de escravidão. Irmãos, tem algumas questões na Bíblia que a gente precisa ressaltar na nossa mente, precisa ficar sempre acesa dentro do nosso coração e da nossa mente. Uma delas é esta: você não tem espírito de escravidão, você não pode ser mais dominado pelo medo e pelas preocupações da vida. Isso revela uma desconfiança no amor do Pai. Quando nós nos atemorizamos diante das circunstâncias, quando nós temos uma preocupação exacerbada com as questões da vida, isso revela que nós estamos colocando o amor do Pai em xeque. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. À medida que nós conhecemos o Pai, e essa é a ideia do texto, esse espírito de escravidão, ele não nos domina mais.
nós não viveremos atemorizados. E é interessante a expressão que ele coloca: vocês não receberam um espírito de escravidão para viverdes outra vez, porque isso acontece na vida daqueles que nunca encontraram com Cristo. Mas os que já encontraram com Cristo, os que já receberam o Espírito Santo para os iluminar e para os guiar, esse não podem ter um espírito de medo outra vez. Vocês são filhos de Deus, vocês são herdeiros de Deus, nós somos o povo de Deus. Maio é a semana da família. Nesse primeiro domingo, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro é que nós pertencemos à família de Deus. Somos irmãos e irmãs, e temos um irmão mais velho. Hebreus vai nos falar, Hebreus 2, o nome dele é Jesus Cristo. Nós pertencemos, recebemos o espírito da adoção, diz o texto. Nós não recebemos o espírito da escravidão, e por isso não precisa temer, pois recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Adoção é a palavra. Todos nós somos filhos adotados, ou filhos adotivos. Todos nós fomos adotados por Deus. Deus nos adotou. Ninguém aqui é filho legítimo de Deus, só Jesus Cristo. Todos os mais estão em pé de igualdade, são todos adotados. Por isso essa teologia da adoção, ela é maravilhosa, ela é fantástica. A primeira pessoa que adotou gente no mundo foi o próprio Deus, adotou eu e você. Agora, essa palavra adoção, ela vem de uma palavra no grego que significa hios e teses. Hios é filho, teses é colocado, ou seja, colocado em filiação. Você entrou no papel com todos os direitos e deveres de filho. É muito importante, quando os pais que adotam crianças, entender que o filho não recebe só os direitos, não. Ele também recebe os deveres de filho. Essa filiação, no mundo greco-romano, F.F. Bruce, um comentarista, vai falar, era muito comum, acontecia muito no mundo greco-romano. No mundo judeu, acontecia menos, mas também acontecia. Moisés, por exemplo, ele foi adotado pelas filhas de Faraó. Por exemplo, um outro exemplo aqui no mundo greco-romano, Júlio César, o imperador, adotou Otávio, e Otávio depois se tornou também um imperador. Um filho adotivo se torna imperador. Isto mostra claramente que naquela época o filho adotável, ele herda tanto o nome, o sobrenome, como ele também herda a propriedade, ele herda todos os direitos. Como filhos de Deus, nós herdamos todos os direitos. Adoção, irmãos, é um termo, então, jurídico, para indicar que nós temos todos os privilégios legais diante de Deus. Você pode se achegar à presença de Deus e ter uma relação íntima com Ele, íntima, como filho, porque Deus acolheu você, e Deus acolheu você como um filho amado. Esse tema, Paulo trata não só aqui aos Romanos, mas aos Gálatas também, quando ele vai falar no capítulo 4, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Foi para isso que Jesus veio, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo também escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa ação de Deus de nos adotar é uma ação que envolve toda a Trindade. É o Pai quem escolhe os filhos que Ele quer trazer para casa. É Jesus Cristo que torna isso possível por meio do seu sacrifício. E é o Espírito Santo de Deus que transforma, que promove a regeneração. E não só essa regeneração, mas é o Espírito Santo de Deus que mantém essa chama sempre aquecida em nossos corações, nos lembrando que nós não somos órfãos nesse mundo, nós temos um Pai, e Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, e Ele diz para mim e para você nessa manhã: eu sou o grande Deus soberano, mas você pode entrar na minha presença e me chamar de papai. Papai. Essa é a expressão colocada aqui no versículo 15, quando
Paulo diz: recebestes o espírito de adoção, e é baseado nesse espírito de adoção que nós recebemos que nós clamamos papai. Essa expressão papai é uma expressão íntima, é uma expressão que revela, Joaquim Jeremias vai dizer isso, um tom infantil e confiante. É a expressão de uma criança que entra na presença do pai sem nenhum protocolo, sem nenhuma reserva, sem nenhum constrangimento. Não tem coisa melhor para um pai, e nós temos aqui vários pais que vão se recordar quando seu filho era pequenininho e você chegava do trabalho e ele vinha correndo para pular no seu colo e falava: papai. Ele não tinha que passar pelas antessalas, porque as grandes autoridades, para você marcar um encontro com as grandes autoridades, é uma burocracia maluca. Você tem que agendar, a autoridade vai ver se tem disponibilidade, e aí você chega lá, toma um chá de cadeira de 1 hora. E quando nós falamos do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do soberano e grande Yahvé, às vezes nós imaginamos que, falar com Deus vai ser muito difícil. Mas aí ele diz para mim e para você: você é meu filho, e você entra na minha presença a hora que você quiser, e a hora que você quiser o papai vai estar com os ouvidos prontos para atender a sua oração, o seu pedido. O papai está aqui. Não tem frase que um filho mais gosta quando ele está com um problema do que ouvir do papai ou da mamãe: nós estamos aqui, viemos aqui para te acolher, para te ajudar na sua dificuldade. E é isso que Deus quer mostrar com a gente nesse texto. Ele é o nosso papai. E a ideia é essa mesmo. Essa ideia, essa expressão Abba Pai foi usada por Jesus em todo o seu ministério. Os judeus, eles ficavam desconfortáveis com essa expressão, porque eles tinham claramente essa ideia de um Deus grande, supremo e poderoso, que nós também temos, mas sem essa intimidade toda. E Jesus vem revelar para nós que nós podemos ter toda a intimidade com o nosso Deus, sem perder a reverência, e é bom ressaltar esse ponto. É como se você chegasse na casa do seu pai, ele estivesse sentado ali na sala, e quando você chega, ele se levanta para te dar um grande abraço e fala: filho, que bom te ver. É assim que Deus faz com a gente. Nós temos um problema com a figura paterna no Brasil e talvez no mundo, A figura paterna não tem esse formato carinhoso todo no Brasil, não. Agora está tendo mais. As novas gerações estão sendo mais carinhosas. E é claro que nas outras gerações também tinha muito carinho. Mas a figura do pai, para as gerações um pouco atrás dessa nova geração, é uma figura meio distante. A palavra afetividade, emoção, acolhimento, beijo, abraço, era privilégio de algumas famílias, principalmente se fosse filho homem. Você precisa desconstruir essa ideia de pai quando você pensar em Deus como pai, porque Deus como pai, ele não é brasileiro, nem como outra coisa qualquer, ele não é brasileiro, Ele é um pai amoroso, um pai carinhoso. E aí você pergunta assim: mas como é que eu consigo ver essa figura de um pai carinhoso? A Bíblia tem várias referências para apresentar esse lado carinhoso e acolhedor de Deus. Uma que eu gosto muito, assim como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das suas asas, Deus nos acolhe debaixo dos seus braços e diz: vem cá, meu filho, que o papai vai fazer um cafuné. Qual foi a última vez que você experimentou um cafuné de Deus? Um carinho do papai amoroso. Esse é Deus. Mas aonde mais na Bíblia a gente percebe essa figura carinhosa de Deus? Olha para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Um Jesus carinhoso, um Jesus amoroso, um Jesus doce que fala para os meninos: vem aqui, meninos, venham para o meu colo, vamos conversar. E os discípulos tudo ali: não pode, Senhor, essas crianças estão atrapalhando. Jesus: deixa os menininhos virem, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, dos tais é o reino dos céus. Quando Jesus para olhar para aqueles que estavam à margem, ele acolhia a todos. Deus é acolhedor, Deus quer te acolher. Ore, peça ao Espírito Santo de Deus: Deus, eu quero perceber a Tua presença, eu quero sentir o Teu consolo. Olha só, irmãos, o Deus, Espírito Santo que habita em nós é o Consolador. Nosso Deus é amoroso, nosso Deus é o nosso papai.
E a gente precisa se relacionar com Ele dessa forma. E aí, o verso 16 vai dizer: o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não pode ter dúvida nenhuma de que você é filho de Deus. Não pode ter dúvida nenhuma, e Paulo quer enfatizar isso no texto. Por isso, no verso 16, ele usa uma palavra no grego, sim martirel. Sim martirel. Sim significa juntamente com. Martirel é a ideia de testemunha, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele fortemente testemunha em nossos corações que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo deixa muito claro, ele é incisivo, insistente em deixar claro no seu espírito que você é filho de Deus. Então, você não pode ter nenhuma dúvida, você não pode ter crise de pertencimento, você não pode titubear, preocupado, pensando: será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus está atento a esse momento que eu estou vivendo? Será que Deus está comigo nesse processo? Não existe será para a nossa relação com o Pai. Não existe será. O preço foi muito alto, foi o sacrifício de Cristo para você apagar da sua mente o será. Deus está atento, interessado, preocupado e completamente envolvido com todas as suas questões. Ele te ama. É Deus presente, Ele é o Emanuel. É o Deus que testemunha com seu espírito fortemente. Eis que estou convosco, não os abandonarei. Romanos 5,5 fala: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus que nos foi outorgado. Deus derrama a confirmação da nossa filiação através do Espírito Santo em nossos corações. A certeza é de tal dimensão, é tão certo que você é filho de Deus, é tão natural esse processo, e ele é tão marcante que você já é herdeiro. Já é herdeiro. Paulo não quer deixar dúvida nenhuma para os seus leitores. Você tem o Espírito que confirma em seu coração, você pode chamar Deus de papai, você pode entrar na presença dele a hora que você quiser, e tem mais uma coisa: você já é herdeiro, diz o versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós somos herdeiros da vida eterna. Todo o sacrifício de Jesus foi para nos salvar, para nos resgatar e para nos dar uma nova vida, que nós já temos ela aqui. Mas essa nova vida que nós já temos é uma vida ainda marcada por muitos problemas, porque o pecado ainda subsiste nesse mundo, e esse é o tema de Romanos 8. Romanos 8 vai falar que a terra geme. Impressionante isso, né? O planeta geme, esperando a volta de Cristo. E aí o Paulo vai dizer: não só o mundo geme, não só a natureza geme, mas nós também gememos em nosso íntimo, esperando a completa redenção. Existe uma expectativa em nossos corações para, de maneira plena e completa, estarmos na presença do Pai. Mas aí um comentarista chamado Murray, ele vai dizer que a herança não é a vida eterna apenas, a herança é o próprio Deus. Mais do que crer na vida eterna, o que precisa aquecer os nossos corações, a mensagem do Espírito Santo, que deve incendiar as nossas almas, é saber que na eternidade nós estaremos com o nosso Pai. Ele é a nossa herança. E essa não era uma informação nova para os leitores de Paulo. Os judeus sabiam muito bem desse conceito de ter Deus como herança. Por exemplo, os levitas, eles não tinham terra. Na divisão das terras ali de Israel, os levitas ficaram sem propriedade, porque eles iam cuidar das coisas do templo. O que Deus diz para eles? Eu sou a herança de vocês.
Se você também ler Lamentações, o profeta vai dizer no capítulo 3, versículo 24: a minha herança é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O próprio Deus é a nossa herança. Não tem coisa melhor do que a certeza que nós temos de que Deus é a nossa porção. Nós sonhamos com um dia em que estaremos na presença dele, sem nenhuma obstrução do pecado. E esse dia vai chegar. Ele é o Pai que nos adota porque nos ama. E Ele nos ama, mas também quer ser amado. E quem nos ajuda a amá-lo é o Espírito Santo de Deus. Por isso, ouça a voz do Espírito. O Espírito nos fala por meio da palavra. O Espírito nos fala também com a vida de oração. Eu estava lendo sobre o assunto, e agora, para concluir, perguntaram a uma pessoa que estuda sobre casos de adoção, onde as crianças são devolvidas, e essa pessoa disse: você só devolve aquilo que não lhe pertence. As razões pelas quais os pais devolviam os filhos adotados para os abrigos é porque esses filhos nunca lhes pertenceram. O que Paulo quer deixar claro para mim e para você aqui hoje de manhã é que isso não cabe na nossa relação com Deus. Deus nunca vai nos devolver para o abrigo. Deus nunca vai nos devolver para o mundo, porque nós pertencemos a Deus. E quem confirma isso em nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E talvez você diga: mas pastor, já passou gente pela igreja, já passou gente que eu pensei que, eu já conheci pessoas que eu pensei que eram filhas também e de repente saíram e estão vivendo no mundo. Nunca foram filhos, nunca pertenceram, ou talvez estão achando que lá é melhor do que a casa do pai e logo voltam. Se eles estão lá fora e são filhos, o Espírito Santo está pesando em seus corações. Mas se eles estão lá fora, amando esse mundo perdido, amando esse abrigo mais do que a casa do Pai, é porque eles nunca conheceram a casa do Pai. E mais, eles nunca tiveram acesso ao amor do Pai, porque o amor de Deus nos constrange. Nós pertencemos a Deus. Talvez você entrou aqui hoje na igreja preocupado com um monte de coisa. Conta para pagar, problemas no seu trabalho, problemas na sua família, questões de saúde, questões de relacionamento. O que está tirando a sua paz? O que está tirando a sua alegria? O que está tirando de você o entusiasmo para continuar na jornada? O texto dessa manhã fala a mim e fala a você, fala ao meu e ao seu coração, que nós temos um Pai, o Todo-Poderoso Deus, que cuida de cada um de nós, que se importa conosco, e nós precisamos recorrer a Ele e nos derramar na presença dEle, na certeza de que Ele vai nos acolher, porque a Ele nós pertencemos, e a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar? Se você já crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, saia daqui hoje com seu coração muito tranquilo, convencido pelo Espírito de que você pertence a Deus e que esse Deus é o seu papai. Papai que ama, papai que cuida, papai que acolhe, papai que abraça, papai que diz: eu estou aqui com você. Não se preocupe, eu cuido dos seus problemas, eu cuido dos lírios do campo, eu cuido das aves dos céus, quanto mais de você, por quem eu paguei um alto preço com o sacrifício do meu filho. Saia daqui com seu coração confortado, consolado, certo de que Deus te ama, e Ele provou isso na cruz do Calvário. Mas se você ainda
não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez hoje seja o grande dia para a sua vida. O dia em que você vai se deparar com uma nova realidade. Talvez o Espírito Santo de Deus está aí no seu coração te falando, hoje é dia de você conhecer a casa do Pai. Hoje é dia de você conhecer o amor de Jesus Cristo, se entregar completamente a Ele e também chamar Deus de papai. Se o Espírito Santo está te falando, se o Espírito Santo está convencendo você nesse momento, não resista à voz de Deus, entregue-se a Ele. E você também será acolhido a essa grande família, família do povo de Deus, povo separado, para bendizer e glorificar ao Senhor para todo sempre. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós. Às vezes, esquecemos que temos um Pai que está interessado no nosso cuidado. Às vezes esquecemos que o Senhor é um Deus que nos adotou e pagou um alto preço para isso. Às vezes nos esquecemos que o Senhor é papai querido. Que o Teu Santo Espírito acenda a chama dos nossos corações, para que essas verdades, Deus, fiquem impregnadas, claras, nítidas no nosso mundo interior. Para que tenhamos a certeza de que, mesmo diante de circunstâncias adversas, o Senhor, como nosso papai, nos pega pela mão, ou nos toma no seu colo, e diz ao nosso ouvido, filho, não se preocupe, o papai vai te proteger. Que claramente, Deus, essas verdades possam nos alimentar, nos sustentar e nos direcionar a cada dia. Nós também pedimos, Deus, para que o Senhor convença aqueles que estão aqui e ainda não tiveram essa experiência de encontrar com Cristo, que o Teu poder e o Teu amor sejam revelados a eles. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.